segunda-feira é dia de muita informação por aqui. Olá para você que está em casa. Então vamos conferir a tabela de classificação. Como é que está com isso tudo? O Flamengo, com a vitória, encostou no Palmeiras e fica atrás porque tem uma vitória a menos ao segundo colocado, com 61, Palmeiras líder com a mesma pontuação. O Cruzeiro, terceiro colocado, venceu o Fortaleza. O Mirassol, com os 3 pontos, se consolida aqui, dentro do G4, é o quarto colocado. O Botafogo perdeu para o Ceará por 2-0 e o Bahia colocou 5 no Grêmio. Já o Inter venceu o Sport por 2-0, o Sport que está aqui na zona de rebaixamento, Sport, Juventude, Fortaleza e Vitória. E no G4, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Mirassol. Inclusive o Galo, que a gente conferiu aí, entra em campo amanhã fora de casa pela semifinal da Copa Sul-Americana contra o Independente Del Valle do Equador, jogo que você vai ver aqui na telinha do SCC SBT. Inclusive hoje pela Série A tem mais confrontos, faltam 3 partidas para encerrar essa 29ª rodada. E teve confusão também fora de campo. Em nota no Instagram, o Criciúma fez um comunicado oficial lamentando o que aconteceu. Foi uma perseguição e um ataque com uma van com 11 torcedores do Carvoeiro, que sofreu esse ataque dos torcedores do Avaí na BR-101 em Florianópolis. Em nota que vocês estão vendo aí divulgada ontem à noite, o clube repudiou veemente o ataque sofrido e também informou que o veículo dos torcedores foi perseguido e apedrejado, resultando em danos materiais e vidros quebrados. O Avaí também fez um comunicado hoje pela manhã manifestando repúdio aos atos criminosos praticados contra os torcedores do Criciúma. E ainda na nota diz que os envolvidos no episódio não representam a apaixonada torcida havaiana. Inclusive, de acordo com o delegado Ulisses Gabriel, a Polícia Civil de Santa Catarina vai investigar o caso através da DEIC e do DENIT. E a investigação ficará a cargo do delegado Paulo Caixeta para saber quem foram os envolvidos, quem começou tudo isso e que de maneira aconteceu. E que pena que a gente ainda está falando disso, de situações como essas que estragam toda a beleza do futebol e do campeonato. Que não se repita, mas infelizmente ainda está acontecendo. Então vamos ver a tabela de classificação para a gente ver os nossos 2 catarinenses ali na zona de classificação. Chapecoense é o segundo colocado com 54 pontos. O Criciúma com o empate caiu uma posição, mas segue aqui no G4, é o terceiro. A Chape deu um grande salto, tá ali em cima, e o Avaí segue aqui nessa página, é o 11º colocado com 45 pontos. Podia terminar o campeonato aqui, aí a gente ia ter Chapecoense e Criciúma classificados para a próxima fase, né? Estariam classificados, na verdade, para a Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos ver os próximos confrontos também, porque o Avaí, como eu disse, segue na 10ª colocação. E os próximos confrontos, Criciúma e Goiás, jogaço da parte de cima da tabela, Paysandu e Avaí, e Chapecoense e Operário. A gente vai ficar, claro, de olho nessa parte de cima da tabela de classificação. Mas agora aqui no SCC Sport é hora de falar dela, a Copa Santa Catarina. Semana a gente teve os primeiros jogos de ida das quartas de final da competição. Vamos ver os resultados, porque agora tá ficando na finaleira. Vamos ver o resultado? Pode colocar no telão pra gente os resultados das quartas de final. Marcílio Dias venceu o Santa Catarina por 3-2. O Santa, que estava invicto na Copa Santa Catarina, conheceu a sua primeira derrota. E fora de casa, o Blumenau venceu o Tubarão e decide em casa esse confronto diante do seu torcedor. É a fase de quartas de final. E a gente tem mais jogos, inclusive, das quartas de final que vão acontecer. Amanhã, às 8 horas, tem Joinville e Criciúma, clássico aqui. E depois, quarta-feira, às 7h30 da noite, Chapecoense e Figueirense na Arena Condá, para ver como é que fica essa situação na finaleira da Copa Santa Catarina. E claro que a gente acompanha tudo e traz as informações para vocês. E como a gente falou já, vai ter Super Terça amanhã. Inclusive, dia de Champions League, Arsenal recebe o Atlético de Madrid em Londres. Um duelo inédito de 2 equipes em boa fase, mas que praticam um futebol um pouco diferente. João Venturi vai trazer os detalhes pra gente.
Na Liga dos Campeões, o que não falta é clássico. Mas há alguns duelos que parecem nascer prontos para fazer história. Arsenal e Atlético de Madrid, duas forças europeias, vão se enfrentar pela primeira vez na história da Champions League. E esse encontro acontece no momento em que os dois vivem fases que inspiram confiança. O Arsenal, do técnico espanhol Mikel Arteta, respira otimismo. 2 vitórias nos 2 primeiros jogos e um futebol cada vez mais maduro. O time inglês gosta da posse de bola, das transições rápidas e ainda conta com a boa fase do brasileiro Gabriel Martinelli, que tem balançado as redes e animado os torcedores em Londres. Ainda assim, esse torcedor do Atlético diz que é nessas horas complicadas que o time cresce. Eu espero muito da equipe. Sei que vai ser complicado porque o Arsenal gosta de jogar com a bola, mas eu confio muito no Atlético. O torcedor colchoneiro acredita na identidade da equipe, se defender com intensidade e atacar com a alma. Sob o comando de Diego Simeone, a missão é transformar toda essa disciplina em resultado, como foi na rodada passada, na goleada por 5-1 sobre o Eintracht Frankfurt. Simeone é um dos técnicos mais longevos do futebol europeu. São quase 14 anos à frente do Atlético de Madrid, com 2 finais de Champions League nesse período. O título europeu ainda é um objetivo a ser alcançado, mas Simeone já provou conhecer como poucos os caminhos e desafios desta competição. Simeone conhece perfeitamente a Champions e este ano pode ser um ano bonito, diz este jovem. Para este outro, ele é o técnico perfeito para o clube. Graças a ele, ganhamos coisas que eu achei que nunca iria ver na vida. Ele sabe o caminho, mas o futebol é assim, às vezes doce, às vezes amargo. Um Arsenal com talento e confiança, um Atlético de coragem e coração. 2 jeitos de jogar e um único objetivo: seguir vivo na Champions League. Boa, João! Amanhã a gente traz mais detalhes sobre esse jogaço aqui na tela do SCC SBT. E a gente vai ficando por aqui. Se você perdeu qualquer coisa, pode acessar. Todas as informações vão estar lá no SCC10, scc10.com.br/esporte, para você não perder nadinha. Eu volto amanhã. Beijo, tchau, tchau!